A Bíblia, a infalível palavra de Deus. É sobre esse tema que vamos tratar hoje na Teologia e a Vida Cristã, no estudo Bases da Fé, série Discipulado. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Teologia e a Vida Cristã, estudo Bases da Fé na série Discipulado. Eu sou o pastor Mário Luna, é com grande alegria, com grande satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo de qualquer lugar do Brasil que você esteja. Não deixe, inclusive, de deixar o seu comentário, dizer o que achou deste estudo de hoje e também de que lugar do Brasil você está assistindo. Hoje nós vamos tratar do tema A Bíblia, a infalível palavra de Deus. É a lição de número 2. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças, pois estou aqui mais uma vez para ministrar este estudo aqui no programa Teologia e a Vida Cristã. Senhor, nós estamos aprendendo a Tua Palavra, então precisamos que o Senhor ilumine minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender, para que juntos possamos colocar em prática e ser instrumentos para que outros discípulos sejam formados também através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero deixar um aviso importante para você. Se você está assistindo pela TV, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí. Nesse caso, será levado diretamente para o meu site e lá basta você baixar a página. Vai descendo a página quase lá no final e lá vai ter o botão para você poder baixar o PDF dessa lição de hoje. Mas se você não está assistindo pela TV, está assistindo aí pelo seu celular, tem um link aqui na descrição, na parte de baixo do vídeo. Você vai descer na descrição, quase lá embaixo, vai ter lá, faça download, você vai clicar, você vai ser levado para a página do meu site, dessa página até quase no final, e lá vai ter o botãozinho para você poder baixar. E assim você pode estudar com mais calma, no caso, esta lição de hoje. Eu queria também dar aqui uma palavra, se você é uma pessoa que ama aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, continue até o final desta aula de hoje, desta lição de hoje. Agora, eu quero deixar muito claro o seguinte, às vezes tem pessoas que querem aprender as coisas de Deus, mas não querem gastar tempo, não querem sentar para poder estar ali aprendendo, não tem aquela paciência. Olha, na vida, se você quiser aprender as coisas, você vai precisar ter paciência. Se você é uma pessoa que não quer dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, você vai saber muito pouco sobre as coisas de Deus e você vai ter muitos problemas na sua vida em tomar decisões, porque as suas decisões vão ser baseadas no que você acha e não no que a Bíblia diz. Então eu te aconselho, fique até o final desta lição em nome de Jesus. Nós já estudamos, eu quero fazer uma recapitulação. Nós estamos hoje na lição de número 2, dentro do estudo Bases da Fé, série Discipulado, e nós estudamos na lição de número 1, uma introdução. Aceitei a Jesus. E agora? O que acontece quando uma pessoa aceita Jesus? Se você caiu aqui, chegou no meu canal e está assistindo este vídeo e não assistiu a lição de número 1, eu te aconselho, primeiro, voltar e assistir essa lição para depois você assistir a lição de hoje. Por quê? Porque você vai ter uma base, você vai ter um início, você vai ter uma introdução. Então não deixe de fazer isso. Ah, mas pastor, eu não sou novo convertido. Esse estudo não é apenas para novo convertido. Então é importante que você assista desde a primeira lição, tá bom? Vamos lá, introdução. Hoje, na continuidade do nosso estudo Bases da Fé, Discipulado, estudaremos na lição de número 2 sobre o tema A Bíblia, a infalível palavra de Deus. Muitos de nós afirmamos que amamos a Deus, certo? Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Você ama a Deus? Tá. Mas como podemos dizer que amamos a Deus quando demonstramos com nossos atos que não amamos a sua palavra? Como assim? Existem pessoas, eu tenho aqui um exemplar da Bíblia, esse é um exemplar de uma Bíblia de estudo, tá? E aí, tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas eles não tiram tempo, eles não gastam tempo estudando a palavra de Deus. Então, como é possível alguém dizer que ama alguém e não ama a palavra?
no caso de Deus? Ama a Deus, mas não ama a sua palavra. Se Deus se manifesta e se revela através da sua palavra, nós vamos ver isso no estudo de hoje, tá? Isso é visto na falta de interesse. Como é que sabemos que a pessoa não ama a palavra? É visto na falta de interesse que temos de ler e meditar na palavra de Deus. Às vezes eu ouço, dia de domingo, às vezes algum pregador, ou até mesmo o coordenador da escola bíblica dominical, o superintendente da escola bíblica dominical, dizendo assim, olha, você que não abriu a Bíblia durante a semana toda, você tem hoje uma oportunidade de abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, vamos conferir a leitura bíblica em classe, você que não tem a revista. Queridos, é uma vergonha nós queremos nos relacionar com Deus e abrir a Bíblia apenas no domingo. Nós não vamos conhecer nada sobre Deus. Isso mostra que nós não temos interesse nele. Isso mostra que nós não o amamos. Porque se você ama alguém, você quer estar perto, você quer saber as coisas da vida daquela pessoa. Eu tenho a minha esposa, minha menina princesa, que é assim que eu a trato desde que eu a conheci, a Ângela Manhãs Luna, minha menina princesa, e eu quero saber as coisas sobre a vida dela, porque eu a amo. Então eu me preocupo, eu quero saber dos detalhes, dos acontecimentos, eu quero conversar. Então você também precisa, se você ama a Deus, se interessar pelas coisas dele. E como é que você vai ter conhecimento das coisas de Deus? Através de estudar a palavra de Deus. E é isso que você está fazendo aqui hoje, caso você fique aí até o final, certo? Se você não conseguir assistir o vídeo até o final, assista até a parte, depois assista o restante, mas assista todo, tá bom? Então isso é visto na falta de interesse. Olha o que o salmista diz no Salmo 1:2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra traduzida por prazer significa desejo, anseio. Então o salmista tem o seu prazer, ele tem o seu desejo, ele tem o seu anseio. Uma vez que o salmista ama a Deus, ele anseia, deseja, ou seja, tem prazer em meditar, refletir na palavra de Deus. De dia e de noite. Isso aponta para um período contínuo. Então, se você ama a Deus, você precisa demonstrar isso através de estudar a palavra, para conhecer esse Deus que você ama, para eu conhecer esse Deus que eu amo. Quanto mais você for meditando na palavra de Deus e ver Deus atuando, dando livramento, providenciando, ajudando, aí você vai observar e vai falar, realmente grandes coisas Deus tem feito pelo seu povo e grandes coisas Deus faz pela nossa vida também. O mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus que está na nossa vida. É o mesmo Senhor que nós servimos. Então nós precisamos ter esse entendimento. É pela importância dessa palavra que iremos estudar a lição de hoje. Então, por darmos importância à palavra de Deus, iremos estudar a lição de hoje. Por isso, devemos entender que essas lições não são apenas para quem aceitou Jesus recentemente. Não é só para quem é um novo convertido. Pelo contrário, elas devem ser estudadas constantemente por todos os cristãos que desejam obedecer ao que Jesus nos ensinou. Por quê? Jesus disse, ide fazei discípulo. O discipulado é pela vida toda. Um pastor presidente é um discípulo, um pastor auxiliar é um discípulo, um presbítero é um discípulo, um evangelista é um discípulo, um membro é um discípulo, um diácono é um discípulo. Todos nós somos discípulos. Temos que estar em constante contato com a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É somente estudando a palavra de Deus que sabemos a vontade de Deus para não pecarmos contra o Senhor. Então vamos lá. Tópico 1. Considerações iniciais em relação à Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Alguém vai dizer, a Bíblia é um livro, é esse livro que está aqui na minha mão. Essa é uma Bíblia, é um exemplar da Bíblia. Né? Existem vários tipos de exemplares. O texto, né, pode ser versões diferentes, nós vamos estudar sobre isso, mas o formato, né, a capa, a espessura da Bíblia pode modificar. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação da verdade à humanidade. Ela contém
mas ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Existem pessoas inimigas da Bíblia que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. O que isso significa? Que existem coisas aqui que é a palavra de Deus e existem coisas que não é a palavra de Deus. Não. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Não existe nada aqui que não seja a palavra de Deus. Eu estou falando do texto. É claro que como uma Bíblia como essa, que é uma Bíblia de estudos, tem notas explicativas, essa parte não é a palavra de Deus. Mas eu estou falando do texto, do capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, o capítulo de número 22, do início ao final, é a palavra de Deus, tá? Entenda isso, por favor. Através dela conhecemos o caráter de Deus, os atributos de Deus, a realidade do pecado, o plano de Deus para salvar o homem e a plena vontade dele para a nossa vida. Nós teremos lições importantíssimas dentro desse estudo Bases da Fé, série Discipulado. Vamos falar também da questão de oração, vamos falar de outros temas. E, por exemplo, no tema oração, nós precisamos entender o seguinte: muitas pessoas têm dificuldade em adorar a Deus por quem Ele é, porque não conhecem a Deus. Não estudaram nunca sobre os atributos de Deus. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é reto. Dá para entender isso? Então, se você não estudar o caráter de Deus, se você não estudar os atributos de Deus, você não tem como adorar porque você não reconhece. Você apenas vê Deus é Deus, mas você não entende o caráter de Deus expresso aonde? Na Bíblia. A Bíblia que vai mostrar quem é Deus, como Ele age, o seu amor, o seu cuidado, a sua ajuda, a sua proteção, o seu livramento, enfim, tudo isso você vai conhecer estudando a Bíblia. O plano da salvação pode ser dividido em 4 pilares, porque a Bíblia nada mais é do que o plano da salvação para a humanidade. É a Bíblia, tá? Ele pode ser dividido em 4 pilares. Criação, isso aqui é apenas para estudar. A nível de estudo, a nível didático, a gente pode dividir a Bíblia, o plano da salvação, em 4 pilares. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis capítulo 3. Redenção, o momento que Jesus vem à Terra, nasce, cresce, morre, ressuscita, volta para o céu. A redenção do homem. E a consumação é o final de todas as coisas. 2. De onde veio o nome Bíblia? Primeiro, entendemos que a Bíblia é o plano de Deus para a salvação da humanidade. É o plano da redenção, é o plano da salvação, tá? Segundo, de onde veio o nome Bíblia? A palavra Bíblia é derivada do latim proveniente da palavra grega Bíblia, livros. Por que nós explicamos isso num estudo como esse? O conteúdo desse estudo é conteúdo de seminário, tá? Aula de teologia também está sendo dado aqui. É um conteúdo idêntico, parecido, similar, mas é a base. As bases da nossa fé estão aí. Então, há pessoas que podem perguntar assim, por que Bíblia? Eu nunca encontrei a palavra Bíblia dentro dela. Então, por que Bíblia? Bíblia é derivada do latim, proveniente da palavra Bíblia, livros. Este vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Consta apenas na capa, como eu disse. De onde então ele vem? O vocábulo grego biblos, era o nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para escrita. Pastor, o que é uma folha de papiro? Era uma planta aquática usada para poder escrever. Vá lá no Google, pesquise sobre a palavra papiro, vá na parte de imagens e você vai ver mais ou menos uma folha de papiro. Tem uma ideia do que seria uma folha de papiro, tá? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. E vários destes eram uma bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. E vamos entender uma coisa. No início, eles não tinham uma Bíblia assim. Eram vários rolos. Não tinha como carregar uma Bíblia como nós carregamos agora. Então, chamava a Bíblia a coleção daqueles vários rolos, que era uma Bíblia, né? Coleção de livros pequenos ou de pequenos livros. Então, só para você ver como funcionava naquele tempo. Mas a palavra Bíblia continua. Quem é o autor da Bíblia?
Deus é o autor da Bíblia. Sobre ele está escrito: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Você que gosta ou passa a gostar de estudar a palavra de Deus, leia sempre as referências. Medite no que está escrito. Então, quem é o autor da Bíblia? Deus. Você vai ver em alguns estudos ser dito que a Bíblia foi escrita por 40 autores. Quando eles dizem 40 autores ao invés de 40 escritores, o que eles querem dizer é que eles são autores humanos, no sentido de terem sido inspirados por Deus, mas não que a autoria fosse deles. Eles dão autoria no sentido de escrita, mas muitos preferem a palavra escritores. Não vamos entrar aqui nessa questão se a palavra autores humanos ou escritores é a mais correta, mas apenas estou te dando essa informação para que você não tenha assim uma surpresa na hora que estiver estudando, de repente encontrar num livro: a Bíblia foi escrita por 40 autores. Aí eu ouvi o pastor dizer que a Bíblia é escrita apenas por Deus. Deus é o autor da Bíblia, sim, mas houve os autores humanos, então eles chamam de 40 autores humanos nesse caso. Às vezes a gente prefere a palavra 40 escritores, tá? A Bíblia é a verdade. O texto acima declara que Deus, o texto que nós lemos de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4, declara que Deus é a verdade. Então não há erros nem contradições em sua palavra. A Bíblia é, portanto, digna de toda confiança. No livro de Salmos lemos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18:30. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmos 19, 7, 9 faz uma declaração sobre o Senhor, a sua sabedoria, os seus preceitos, os seus mandamentos. 5. A Bíblia é inspirada por Deus. A inspiração dos escritores é o ato de respirar o sopro de Deus. Então, assim, de uma forma assim muito simples, digamos que a pessoa está ali e ela vai inspirar o sopro de Deus. Então Deus sopra e a pessoa... Seria isso, inspiração seria isso. Esse movimento de inspirar aquilo que Deus soprou. Só para você poder compreender o que é inspirar. A inspiração é dos escritores, não de Deus. Não é Deus que é inspirado, é os escritores. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. E o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira o sopro. Entendeu agora? Então o que é inspiração? É o homem respirando o sopro de Deus, nesse sentido, tá? Como autor da Bíblia, Deus supervisionou todos os seus escritores de modo que eles escreveram o que Deus tinha em mente. Então Deus deu para eles o que queria que fosse escrito. Na verdade, os escritores bíblicos escreveram suas mensagens com palavras do seu próprio vocabulário. Então, o que significa isso? Aqueles que tinham um conhecimento maior da cultura, de vocabulários, que falavam mais de uma língua, mais de um idioma, Deus usou eles dentro desse conhecimento, dessa área de conhecimento. É isso que está sendo dito aqui. Porém, inspirados e influenciados pelo Espírito Santo. Ele guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. Então Deus não anulou a personalidade dos escritores, Deus não anulou o conhecimento deles. Por exemplo, se eles não tinham conhecimento de vocabulário mais amplo, Deus, no momento que estava inspirando eles, não dava essas palavras que eles não tinham conhecimento.
Deus os fazia escrever com aquilo que eles conheciam, com o vocabulário que eles tinham, né? Com aquela gama de palavras que eles conheciam. Deus não dava para eles uma palavra desconhecida para eles, não. Deus inspirava eles com as palavras que eles já conheciam. Deus estava ali dizendo o que tinha que ser escrito, mas dizia com as palavras que eles sabiam, aquelas que eles conheciam. É por isso que você vai ver livros da Bíblia com uma escrita um pouco mais rebuscada, como o livro de Isaías, como as cartas de Paulo, e você vai ver também livros com uma linguagem muito simples, como a de Amós, que era um boieiro, tomava conta de boi e também cuidava de figueiras. Então, plantador de figueiras. Então, era um homem agricultor, um homem do campo, um homem simples. Apesar de conter palavras humanas, a Bíblia é a palavra de Deus. E por que Deus usa palavras humanas para poder ser colocada na Bíblia? Porque Deus está se revelando ao homem. Deus tem que se revelar numa linguagem que ele entenda. O que adianta Deus se revelar numa linguagem que o homem não entende? Não teria nenhum proveito. Para que a Bíblia serviria? Para nada. Porque o homem não teria entendimento do que está escrito. Deus não podia pegar uma linguagem desconhecida para poder botar na Bíblia. O capítulo 5 de Daniel relata um momento onde um rei está ali fazendo uma festa e ele está se embebedando com seus convidados. E de repente, aquele rei embriagado, usando utensílios da casa de Deus, ele pegou os utensílios da casa de Deus e ele usou na sua orgia, na sua festa ali que ele estava fazendo, e de repente uma mão escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ou Parsim, em algumas versões da Bíblia. Eles não sabiam o que estava escrito, mas havia um significado naquelas palavras, mas eles não sabiam. Então, o que adiantaria Deus nos dar uma revelação com palavras desse tipo? Nós não teríamos nenhuma compreensão. E aquele rei precisou mandar chamar Daniel, para que Daniel pudesse traduzir para ele, dizer para ele o que estava escrito, interpretar e dizer o que estava escrito. E Daniel, cheio de Deus, cheio do Espírito do Senhor, pôde dizer para ele o que estava escrito naquela escritura que foi escrita na parede. Então, por que eu estou usando essa passagem bíblica? Para mostrar que Deus não poderia se revelar com algo que nós não conhecêssemos. Embora os aproximadamente 40 escritores da Bíblia tenham vivido em lugares e em épocas diferentes, com idiomas e culturas diferentes, todos escreveram sem contradições sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o plano da salvação. Isso só foi possível mediante a inspiração do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Moisés escreveu numa época. Isaías escreveu em outra época. Jeremias escreveu em outra época. Neemias escreveu em outra época. Mateus escreveu em outra época, e assim sucessivamente. Mas os escritos deles, inspirados por Deus, eles não se contradizem, eles se complementam. Por quê? Porque a Bíblia só tem um autor. Eles apenas estavam escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava inspirando. Então não tem como ter contradição, porque o autor, que é Deus, através do seu Espírito Santo, inspirou os escritores e eles tiveram uma concordância. Moravam em lugares diferentes, viveram em épocas diferentes, em épocas, anos diferentes, mas mesmo assim a Bíblia não tem contradição, por causa que foi escrita por um autor, O autor da Bíblia é Deus. Os escritores escreveram o que Deus estava mandando escrever. Isso aqui é importante. Isto só foi possível mediante a inspiração do Espírito Santo, como eu disse. Em 2 Timóteo 3,16, lemos: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda. Gênesis 1:1 a Apocalipse capítulo 22, o último versículo. Toda, tá? Inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aonde está a instrução? Aonde está a instrução para que nós venhamos fazer aquilo que Deus quer? Na palavra. A palavra de Deus nos instrui.
A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos orienta. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa estudar a palavra. Não foram homens quaisquer que escreveram a Bíblia. Em 2 Pedro 1:21, lemos: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eram homens comuns no sentido de seres humanos igual a nós, mas só que eles escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus assoprou. Eles respiraram o sopro de Deus. Isso chama-se inspiração. Nenhum homem mais, depois que terminou o cânon da Bíblia, ou seja, todos os livros inspirados, nada mais que foi escrito serve como regra de fé e conduta para nós. Mesmo Pedro, Paulo, Tiago, João, fora do momento de inspiração, qualquer coisa que eles escreveram não tem validade de doutrina, de mandamento. Moisés, ninguém. Somente no momento de inspiração. E com isso nós temos aqui a infalível, inerrante palavra do Senhor Deus ou do Senhor Jesus. 6. A Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Olha aí. Como inerrante, a Bíblia não contém erros. Então, por isso que ela é a verdade. Isso quer dizer que os textos escritos por aqueles que foram inspirados por Deus para realizar o registro bíblico, não há erros. Se existe algum erro, o erro vai estar na questão de uma impressão, na hora de imprimir, alguma coisa assim. Mas nunca aquilo que saiu da mão daqueles que estavam escrevendo, inspirados por Deus. Ela também é infalível. Isso quer dizer que suas promessas não falham. E por isso sempre vão se cumprir. Quando a gente fala que a Bíblia não tem erro, uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é: a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita em inglês. A Bíblia não foi escrita em alemão. A Bíblia não foi escrita em outras línguas, muitas outras línguas. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Partes em hebraico, a grande parte em hebraico e grande parte em grego. Então, na tradução, aí sim, a hora que vai fazendo uma tradução, pode vir uma palavra que tenha sido escrita errada. Não no sentido de, na impressão, quando vai imprimir ali, leva a Bíblia para ser impressa. Mas não que saiu lá, a língua original, quando foi escrita, veio nenhum erro. Não há erro. Você pode confiar na versão em português, a tradução em português, em inglês, porque você está com a palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus. O tema central da Bíblia é quem? Jesus. Desde o Antigo Testamento, se cumprindo no Novo Testamento. Jesus é o tema central da Bíblia. Lucas 24:44 diz: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O assunto dominante das Escrituras é a redenção em Cristo. Ao longo da Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar a humanidade. Então é uma revelação progressiva ao longo da Bíblia, começando em Gênesis e seguindo, nesse caso, tá? Cristo, como Salvador da humanidade, ocupa o centro das Escrituras. Jesus é o centro. Ele se expressou desta maneira. João 5,39, Jesus ali dando uma palavra de correção para os fariseus, para os religiosos da época. Olha o que ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava ali condenando a atitude daqueles homens. Por quê? Porque apesar deles examinarem as Escrituras, e eles deveriam o fazer, que aqui Jesus não está mandando examinar, Jesus está dizendo que eles faziam isso, eles examinavam as Escrituras, mesmo assim eles não criam em Jesus como sendo o Messias prometido. Nós vamos falar mais disso no decorrer dos outros estudos. Então, Jesus mesmo testificou que a palavra de Deus fala sobre ele. Ao ressuscitar dentre os mortos, Cristo falou novamente: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 26 e 27. Aos Colossenses, Paulo escreveu: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. E o princípio e o primogênito dentre todos os mortos. Para que em tudo tenha a preeminência. Paulo falando sobre Cristo. Cristo é o centro de tudo. Toda a obra da salvação se concentra em Cristo. Se Cristo não viesse morrer na cruz do Calvário, não existiria plano de salvação para nós. Podemos dividir a Bíblia em 8 partes para ajudar na compreensão que Jesus é o tema central da Bíblia. Assim como podemos dividir a Bíblia em 4 partes ou 4 pilares para mostrar a sua divisão, podemos fazer isso para mostrar também Jesus como tema central. Então vamos lá, no Antigo Testamento temos a lei, história, poesia e profecia. Pastor, o que seriam esses livros? Eu já vou falar um pouquinho mais à frente. No Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Na lei, fala do fundamento da chegada de Cristo. Na história, preparação para a chegada de Cristo. Nos livros poéticos, anelo pela chegada de Cristo, o anseio pela vinda de Cristo. Profecia, a certeza, os profetas profetizaram sobre a vinda de Cristo. Nos evangelhos nós temos a manifestação de Cristo, ou seja, o cumprimento de tudo que está no Antigo Testamento sobre ele. Em Atos, a propagação de Cristo. Uma vez que Cristo treinou os discípulos, agora eles vão anunciar o que Jesus ensinou para eles. Nas epístolas temos a interpretação e a aplicação de Cristo. O que aconteceu? As igrejas começaram a ser fundadas e houve necessidade de escrever e explicar de acordo com os problemas que iam acontecendo na época, em cada igreja, sobre o que Jesus ensinou. Então, por isso, nós temos as epístolas. E Apocalipse é a consumação em Cristo. Então, nós temos aí Cristo sendo o tema central da Bíblia em todas as 8 partes aí divididas. Lei, história, poesia, profecia. Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Você está gostando do conteúdo da lição de hoje? Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: seja um colaborador do canal divulgando esse canal. Se você divulgar para alguém da sua família, alguém da sua igreja, algum conhecido seu, vai vir mais um inscrito. E tendo mais um inscrito, será mais uma pessoa que será beneficiada com esses estudos para a glória de Deus. Porque a intenção desse canal é propagar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é fazer discípulo. Então esse é o primeiro passo. Divulgue o canal. Segundo passo, se inscreva. Porque não adianta você divulgar se você não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Pastor, estou na TV, é mais difícil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela, que você vai ser levado diretamente para o meu canal e lá você vai poder clicar no botão para se inscrever. Também deixe o seu like, como eu disse, ative o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, tá? Não deixe de deixar o like não. Compartilha e comente o que você está achando dessa lição de hoje. O que você está aprendendo, de que lugar do Brasil você está assistindo, ou até fora do Brasil, nesse caso, tá bom? Vamos lá, 2. Por que Deus deu a Bíblia à humanidade? Já, de certa forma, essa pergunta um pouquinho já foi respondida. A Bíblia é o plano... Tá? O plano da salvação de Deus para o homem. Deus se tem revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, da criação. Salmos 19, do 1 ao 6, Romanos 1, 20, depois leia. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e muito maior. Preste atenção, Deus se revelou por meio da criação. É impossível não chegarmos à conclusão que existe alguém que criou tudo isso. Ainda que o ser humano com seu coração endurecido, ainda que o ser humano descrente não queira acreditar, é impossível que tudo se formou do nada. Que tudo tomou forma sozinho, pelo acaso. Não tem como. Ainda que vá para a escola, ensine que a Terra veio através de uma explosão de bilhões de anos atrás, como é que tudo estaria do jeito que está? Não tem como. Então existe, como dizemos, um arquiteto, o Senhor, Criador, né, do céu e da terra, que criou tudo. Então Deus é o Criador. Precisamos saber disso. Mas nós podemos ver um Criador por causa da criação. Mas Deus se revela de uma forma mais especial.
e ele faz essa revelação de forma dupla. Na Bíblia, a palavra de Deus escrita, e em Cristo, a palavra de Deus viva. A palavra de Deus se manifestou através de quê? Da vinda de Jesus Cristo, João 1:1. Essa dupla revelação especial é necessária devido à queda do homem. O homem caiu e ele precisa dessa revelação. Só a revelação da criação, Deus aí traz a revelação também especial. A palavra escrita e a palavra viva, Cristo. A palavra escrita, inclusive, fala da palavra viva que é Cristo. Porque para que Deus deu a Bíblia à humanidade? Para nos guiar na verdade. Já vimos que a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado, o caminho do bem e do mal. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel para que conhecessem a verdade e andassem nela. É uma grande responsabilidade eu estar aqui ensinando a palavra de Deus para qualquer uma pessoa. Por quê? Porque eu estou ensinando algo que pode mudar a vida da pessoa, né? Tem a ver com a eternidade das pessoas. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou falando aqui. Os sacerdotes tinham essa incumbência, ensinar a lei de Deus para o povo. Hoje Deus tem levantado pessoas também para ensinar a palavra de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então tenha sempre esse cuidado. Esteja estudando, mas verifique no texto bíblico se realmente o que eu estou dizendo, ou que o pregador está dizendo, ou que o professor da escola bíblica dominical está dizendo, ou outro estudo qualquer que está sendo dado está dizendo, se realmente é o que a Bíblia diz. Em Ezequiel 44:23 lemos: "E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro." Aqui no canal eu tenho o Expondo as Escrituras, o programa Expondo as Escrituras. Hoje você está assistindo o programa Teologia e a Vida Cristã. Mas aqui também tem o Expondo as Escrituras. E no Expondo as Escrituras, eu leio o texto, eu explico o texto, então para o povo entender o que o texto significa, e eu tiro as aplicações, de que forma aquele texto tem a ver conosco. De que forma podemos ter uma vida edificada através da palavra que está escrita ali. Então eu te convido a assistir o Expondo as Escrituras aqui no canal. Eu tenho exposição na carta de 1 Pedro inteira, a carta toda, do início ao final. Exposição no livro de Salmos, Salmo 15, Salmo 23... Tem vários salmos, tá? Salmo 27, Salmo 128. Então você tem aí vários salmos. E em outros textos da Bíblia, eu convido a você a estudar a palavra de Deus com mais seriedade. Se aplica, porque eu tenho certeza que você verá resultados maravilhosos. Por sua palavra, Deus nos aponta o caminho que devemos seguir. A Bíblia, inclusive, diz em Salmo 119, 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Escolher esse caminho é algo que está sobre a nossa responsabilidade. Quem vai escolher o caminho somos nós. 2 caminhos. Tá? Você pode viver em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, mas poderia viver em qualquer lugar do mundo. Se tivesse, por exemplo, uma permissão para viver nos Estados Unidos, um green card nesse caso, ou em outros países, tá? Mas você poderia viver em qualquer lugar do mundo, talvez, assim, tá? Mas você tem vários destinos, né, na vida para você nesse sentido, da vida física. Mas a nível de eternidade, só existem 2 destinos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a comunhão eterna com Deus, ou é a separação eterna de Deus. E está na sua responsabilidade escolher aonde você quer passar a eternidade. Para aqueles que acham que a vida aqui, quando acabar, acabou, ele está enganado. A Bíblia demonstra que nós, o corpo físico, ele realmente padece. Mas a alma e o espírito são imortais, imateriais. Ou seja, teremos que passar a eternidade em algum lugar. E a eternidade aonde vamos passar depende da nossa escolha. Podemos seguir o caminho de Deus ou podemos seguir o nosso próprio caminho. Quem segue o seu próprio caminho vai passar uma eternidade sem Deus. Deuteronômio 30:19 diz: "O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente." De repente você diga: "Mas pastor, Deus não quer a minha felicidade?" Sim, e a sua felicidade é ter a sua vida salva.
Porque a felicidade está em conhecer ao Senhor. Não existe nada nessa terra que proporcione a felicidade, a verdadeira felicidade, a real felicidade. O que nós conquistamos nessa terra pode ser algo que nós acreditamos como algo que nós chamamos de felicidade, mas na verdade, com o passar do tempo, aquilo não nos satisfaz. Uma pessoa tem um sonho de comprar um carro novo, ele compra um carro novo. Ele tem um sonho de comprar uma casa própria, ele compra uma casa própria. E daqui a pouco ele vai ver que com o passar do tempo, aquilo já não o satisfaz. Aquilo não traz mais a satisfação que trouxe na hora que ele comprou. Então a verdadeira felicidade está em conhecer ao Senhor e servi-lo de toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Quando escolhemos viver seguindo o nosso caminho, podemos pensar que estamos levando uma vida muito agradável. Porque estamos conquistando isso, conquistando aquilo, pois praticamos o que nos satisfaz. Porém, o livro de Provérbios aponta o que acontece ao que segue um caminho de seu coração. Olha o que Provérbios 14:12 diz. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Por quê? Porque eles seguem caminhos do seu próprio coração, não levando em consideração a revelação de Deus para a salvação do homem. Se você não levar em consideração isso, você vai perder a sua salvação. Você viverá separado de Deus eternamente. A salvação é oferecida a todos, mas só tem direito à salvação aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a pergunta é, você já aceitou Jesus? Você já reconheceu Jesus como seu Salvador? Não? Então pode ser agora a hora de você tomar essa decisão. Levante as suas mãos para Cristo e diga, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu te peço perdão dos meus pecados e eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Aí talvez você pergunte, aceitei a Jesus, e agora? É até o tema da primeira lição. Agora você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, diga ao pastor que você aceitou a Jesus num programa na internet e que o pastor no programa disse para você procurá-lo, que ele teria as instruções para o que você deveria fazer. E você vai seguir a vida cristã e Deus irá abençoar você. Já o salmista confirma que aqueles que escolhem deixar a Deus dirigir, aqueles que escolhem deixar Deus dirigir seus passos, podemos contar com suas bênçãos. Olha o que o Salmo 37:5 diz. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Aqueles que querem seguir a vida de acordo com o seu próprio caminho encontrarão perdição, condenação, encontrarão sofrimento eterno. Aqueles que querem entregar sua vida ao Senhor, abrir mão da sua vida para viver os prazeres, mas viver para obedecer a Deus, viver para cumprir a vontade de Deus, esses encontrarão alegria, encontrarão comunhão eterna com Deus, que será a vida eterna. Segundo, para que Deus deu a Bíblia, a palavra para a humanidade, para nos libertar do poder do pecado. João 8,34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então todo ser humano nasce culpado diante do tribunal de Deus por ser escravo do pecado. A palavra de Deus nos mostra a nossa condição em relação ao pecado, pois antes de Cristo éramos escravos do pecado. Romanos 6,16 na NVT diz, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? É uma pergunta. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. A quem você quer obedecer? Ao pecado, que está na sua própria natureza, ou escolher obedecer a Deus? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe uma nova natureza, uma natureza espiritual, uma natureza que te dá condição agora de se relacionar com Deus, uma natureza que te dá condição a dizer não aos desejos pecaminosos que vêm para poder te levar a realizar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Vamos entender mais isso quando estudarmos sobre a salvação, tá bom? Porém, em Cristo temos a libertação do pecado. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tanto é o Evangelho, a palavra de Deus anunciada, o Evangelho, como as boas novas, que é as boas novas de salvação, como é o próprio Cristo. Então a verdade tanto é o Evangelho com as boas novas de salvação, como é o próprio Cristo. Jesus é a verdade que liberta, é através dele que recebemos libertação. Aquele que nos livra da condenação eterna.
A Bíblia nos aponta o que nos acontecerá se vivermos para satisfazer o pecado ou para agradar a Deus. Preste atenção nisso. Romanos 6,23. Porque o salário, a paga, a retribuição, porque o salário do pecado, viver uma vida no pecado, viver na prática do pecado, viver para se satisfazer, é a morte. Morte aqui é morte eterna. Não está falando só de morte física. Morte física, o ser humano está condenado a ela, tá? Apenas aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus não passarão por esse tipo de morte. E Elias, nesse caso, e Enoque, no Antigo Testamento, eles também não passaram pela morte, nesse caso, tá? Foram levados e receberam um corpo lá transformado, então eles não passaram pela morte, tá? Mas eles não foram para o céu com corpo físico igual ao nosso, porque carne e sangue não herda o reino de Deus, é claro, isso é óbvio, tá? Mas todos passam pela morte, com exceção desses dois e com exceção daqueles que estiverem vivos. Então esse texto não está falando da morte física, está falando da morte eterna, que é a morte na sua plenitude completa, né? Que é o castigo que veio sobre o homem por causa da desobediência no Jardim do Éden. Então, quem vive uma vida para satisfazer seus desejos, consequência, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se recebe Jesus, recebe vida eterna. Tá? 3. Para que a Bíblia foi dada à humanidade? Para nos ensinar a amar a Deus. Como já foi dito, é impossível amar a Deus sem amar a sua palavra, pois o sinal de amar a Deus é obedecer a sua palavra. Olha o que diz João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então implica, aquele que não obedece, não ama a Deus. É isso que está dito aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o contrário é aquele que tem os mandamentos e não guarda, não ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como vamos guardar os mandamentos de Deus se não lemos e meditamos diariamente na sua palavra? Os mandamentos de Deus estão aqui, certo? Como é que eu vou guardar os mandamentos de Deus se eu não estudo a palavra, se eu não medito na palavra? Eu não tenho como. Eu não posso servir a Deus pelo que eu acho. O coração é enganoso. Muitas vezes nós queremos pensar que é da vontade de Deus coisas que vai nos fazer feliz, nos deixar feliz, que não está de acordo com a vontade de Deus. Essa ideia de Deus querer você feliz, eu feliz, em troca de abrir mão de seguir os mandamentos da palavra, é algo que a Bíblia não ensina. Ainda que para poder estar dentro da vontade de Deus tenhamos que padecer, sofrer, é aceitável a Deus do que eu viver uma vida regalada, fazendo a minha vontade e totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina. Tá? Então, como vamos guardar os mandamentos se não estudamos a Bíblia? Não existe relacionamento sem comunicação. Eu sou casado. Tenho a minha menina princesa, como eu já disse aqui. Como é que eu vou ter um bom relacionamento com ela se eu não converso com ela? Se não tem comunicação, não tem relacionamento. Entenda isso. De um lado, ouvimos o que Deus tem para falar por meio da Bíblia. Por outro lado, falamos com Ele acerca das nossas necessidades e dos outros através da oração. E vamos tratar numa lição específica sobre oração também. Então nós precisamos compreender isso. Temos que entender isso. Como vamos ter relacionamento se não nos comunicamos com Deus? Através de ouvir a sua palavra e também da oração, nós falarmos com Ele. Então tem que ter o quê? Comunicação. Deus quer falar conosco, para que nós venhamos falar com Ele também. É por isso que a intenção dessa lição é nos levar a ler e meditar continuamente na palavra de Deus. Quem ama quer agradar a pessoa amada fazendo-lhes coisas do ponto de vista dela. E amor é isso. É agradar a pessoa dentro do ponto de vista dela. Não adianta você fazer alguma coisa para alguém fora do ponto de vista dela e dentro do seu ponto de vista. Você está agradando você, não ela. Então o amor, ele visa a pessoa. Agradar a pessoa. E nós queremos agradar a Deus.
Então nós temos que obedecer a palavra, nós temos que ler a palavra. A vontade de Deus é que nós venhamos meditar na palavra, certo? Isso é importantíssimo. Jesus não te salvou para você usar a vida cristã para satisfazer suas vontades. De forma nenhuma. Jesus chega para os seus discípulos em Marcos 8,34 e diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, ou se alguém quiser vir após mim, então, ou seja, quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas aqui. Negar a si mesmo, abrir mão da sua própria vontade, viver para a vontade de Deus. Tomar a cruz é estar pronto a passar por tudo que fosse preciso. E tomar a cruz implicava também estar pronto a morrer por amor de Jesus. E seguir os passos de Jesus. Uma nova caminhada, uma nova estrada, uma nova vida. Observar o seu próprio exemplo. Estar com Jesus na sua frente nesse caso. Você deve viver para satisfazer a vontade de Deus e para isso precisa amá-lo da seguinte forma. Olha o que Mateus 22:37 diz. E Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O amor aqui está envolvendo 3 faculdades. A parte lógica, mental. Você precisa, emocional. E a vontade, né? Então você tem ali 3 coisas unidas, né? A razão, a parte emocional e a sua vontade. Então você vai ver ali, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, né? Parte racional sua, parte de emoção sua e também a parte da vontade. O grande problema daqueles que dizem que amam a Deus e não lhe obedecem é que a Bíblia os chama de mentirosos. Tem gente que diz assim: não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas não obedece a Deus. Fé implica em obediência. Quem crê, obedece. Se não tem obediência, não tem fé. Se não tem obediência, não tem amor. Quem ama, obedece. A Bíblia chama de mentirosos. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. No entanto, aqueles que obedecem de fato amam. 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 5. Olha o que diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Então, Cristo não está nele. A palavra de Deus não está nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quando guardamos a sua palavra, quando vivemos a sua palavra, quando obedecemos, porque guardar aqui implica em obedecer a palavra. Então, quem está chamando quem de mentiroso? A Bíblia. A Bíblia chama de mentirosos aqueles que dizem que amam a Deus, mas não obedecem a sua palavra. E como você vai obedecer uma palavra que você não quer ler? E como você vai obedecer uma palavra que você não quer estudar? O cristão não precisa, o ser humano não precisa de alimento diário. Porque tem gente que eu não sei, parece que é umas coisas assim engraçadas. Você não tem como se alimentar uma semana e comer de tudo, come, e aí na outra semana você diz assim, semana que vem eu não preciso comer nada. Alimentação diária, o seu corpo precisa de nutrientes diariamente. A mesma coisa, a vida espiritual precisa ser alimentada diariamente. Então não existe esse negócio que leu a Bíblia hoje, ou leu, vamos dizer, eu li 5, 8 capítulos hoje, agora eu não preciso ler. Essa semana toda eu posso ficar sem ler. Eu já li os capítulos da semana inteira. Nada disso. Meditar, tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita dia e noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Você já leu o que Deus diz a Josué quando Moisés morre? E Josué vai assumir a frente agora do povo de Israel. Você já leu o que Deus diz a Josué no capítulo de número 1? Deixa eu ler para você. Eu acho que eu não coloquei esse texto na tela, mas me veio aqui na mente. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus diz para
Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué é um líder. Mas isso aqui serve para um crente, para todo cristão. Lideranças, então, quem está na frente de trabalho, quem prega, quem ensina. Olha o que diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Cuidado de fazer conforme está escrito. Viver de acordo com o que está escrito. Fazer conforme está escrito. Mas não fica por aí. Por quê? Aí vai ter uma explicação. Então fará prosperar o teu caminho. Um caminho próspero é um caminho de obediência a Deus. E nem sempre um caminho próspero de obediência a Deus implica diretamente em você ter recursos financeiros, grandes recursos financeiros. Às vezes você pode ter uma vida próspera diante de Deus e você não ter grandes recursos financeiros, mas a boa mão de Deus está sobre você. Porque aqui no caso próspero está falando sobre Deus estar com. Então preste atenção, tá? Fazer conforme tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque sabe qual é o caminho. Sabei o caminho, andai nele. É preciso andar no caminho de Deus. Tiago nos orienta a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Olha o que diz Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ser cristão é viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Essa mesma palavra nos garante que temos como cumprir os mandamentos de Deus. Uma coisa interessante, você acha que Jesus ia ficar 3 anos e meio aproximadamente treinando seus discípulos para quê? Ele não poderia ter vindo, quando chegou à idade adulta, ter ido para a cruz, morrido e voltado para o céu? Mas como é que a obra ia continuar? Como é que as pessoas saberiam que precisavam aceitar Jesus para poder ter seus pecados perdoados? Como? Para receber direito à vida eterna. Como? Então Jesus teve que treinar, porque quando ele voltasse para o céu, alguém assumiria a obra. E quem assumiu a obra naquela época? Os discípulos. E quem está na responsabilidade hoje de propagar o evangelho? Nós. Sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. Nós somos igreja. Deus criou a igreja e deu-lhe uma missão: levar o evangelho. A igreja precisa viver à luz do evangelho, ou seja, uma vida justa, uma vida santa, mas precisa também propagar o evangelho, levar as boas novas de salvação. Por isso Jesus preparou eles. Então, ser cristão é viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina, tá? 1 João 5,3 diz: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Mais uma vez, se eu digo que eu amo a Deus e não obedeço, e os seus mandamentos não são pesados. Alguém diz, é pesado, né? Não, Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pesado é o fardo do mundo. Talvez nós andamos no que satisfaz nosso coração, mas estamos sempre incompletos, estamos sempre nos sentindo alguma coisa faltando, porque falta Deus, falta comunhão com Deus. E outra coisa, quando você recebe uma nova natureza, o Espírito Santo é quem faz a obra de dentro para fora. A nossa parte é buscar obedecer a Deus, orar, ler a palavra, mas é o Espírito que transforma o nosso caráter. Nós não nos transformamos. Vamos passar agora para o terceiro ponto, que é a estrutura da Bíblia. Quando falamos de estrutura da Bíblia, nós vamos estar estudando como ela foi organizada, sua estrutura no todo. Então, fique atento a isso, tá? Estudaremos neste ponto a estrutura ou composição da Bíblia, isto é, sua divisão em partes principais, seus livros quanto à classificação por assuntos, divisão em capítulos e versículos e também algumas particularidades indispensáveis. A Bíblia Sagrada foi escrita em sua maior parte em hebraico e grego, já falei sobre isso, e em um período aproximadamente de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, certo? E se estrutura em 2 partes principais, Antigo e Novo Testamento. Ela tem
ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então existem 2 testamentos na Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há pessoas que não compreendem por que Antigo, por que Novo. Tem pessoas que acham que o Antigo não tem mais validade, não precisa de nada. Mas o Antigo, o Novo vai mostrar o cumprimento do Antigo. Ou seja, o Novo é o cumprimento do Antigo. Ou seja, o Antigo anunciou e no Novo aquilo aconteceu. Então a Bíblia depende dos 2 testamentos. É importante ter isso em mente. Vamos entender isso melhor. A palavra testamento, que seria mais bem traduzida por aliança ou concerto, é a tradução de palavras hebraicas e gregas que significam, sabe o quê? Pacto, acordo, celebrado entre 2 partes, aliança, né? Entre Deus e o homem. Portanto, no caso da Bíblia, temos o contrato antigo, celebrado entre Deus e seu povo. É um contrato antigo que tem lições, tem validade, tem todo um porquê, né? Se nós tirássemos o Antigo Testamento da Bíblia, nós não saberíamos por que precisamos de salvação. Afinal de contas, não teríamos acesso ao registro da queda. Não saberíamos como foi criado céu e terra. Então, nós dependemos do Antigo Testamento? Sim, tá? Só que o Antigo Testamento vai mostrar o contrato celebrado entre Deus e seu povo, os judeus, e o Pacto Novo, que é o Novo Testamento, celebrado entre Deus e os cristãos, ou melhor, Deus e a Igreja. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14 e refere-se aos livros também, né? Porque o Antigo Testamento aí vai falar livros dos judeus reconhecidos por Jesus como escrituras. A lei, os profetas e salmos, eles dividiam assim: lei, 5 livros de Moisés, profetas e salmos, tá? O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança, quando Jesus morre na cruz do Calvário e tudo, o seu nascimento, sua vida. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, que são os 27 livros do Novo Testamento. Então vamos lá. Antigo Testamento tem 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Para isso você precisaria, se você não tem conhecimento disso, um pouquinho, um estudo mais aprofundado, para depois entender o que foi o exílio, que eu não vou ter tempo aqui de explicar isso agora. Há também algumas palavras persas. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos que pertencem. Esses grupos eles criaram para poder facilitar o estudo. Então, aí é classificar, é uma classificação. Não tem aqui na Bíblia escrito primeiro lei, aí vem os 5 livros. Depois história, não tem isso. É uma classificação para estudarmos, sabermos o que estamos estudando. Então, lei, história, poesia e profecia. Vejamos os livros por cada grupo. Nós temos aí esse quadro, esse gráfico, que talvez, se você estiver assistindo no celular, fique um pouco pequeno, mas aí tem a lei, que é de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos a história, que são 12 livros, a lei é 5. A história são 12, que vai de Josué a Esté. Nós temos aí a poesia, que são 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. E nós temos os profetas, que eles dividem em 2, profetas maiores e profetas menores. Pastor, por que profetas maiores? Eles eram mais usados, eram mais de Deus? Não, é porque o volume de escrito é maior. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, Lamentação, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, são livros maiores, tá? Escrito, volume maior. É por isso que é chamado de profetas maiores, que são 5. E os profetas menores, que o volume é menor, de Oséias a Malaquias, são 12, nesse caso, tá? Total de 17. Lei são 5 livros, como eu já disse. História, 12 livros. Agora, do que se ocupa a lei? Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. Do que trata a história? Ocupam-se da história de Israel e de seus vários períodos, né? Tem aí a teocracia, sob os juízes, tem a monarquia no tempo de Saul, Davi e Salomão, tem a divisão do reino e o cativeiro que veio depois, contendo o relato do reino de Judá, que é o reino do sul, e Israel sendo levado para o cativeiro da Síria e o reino de Judá sendo levado para o cativeiro da Babilônia.
Também tem o pós-cativeiro sob Zorobabel, né? Esdras e Neemias, que é a volta deles do cativeiro. Voltaram em 3 levas, com Zorobabel para reconstruir o templo, com Esdras para ensinar a lei e com Neemias para reconstruir os muros, em conjunto com os profetas contemporâneos da época, né? Ageu, Zacarias, tá? Poesia, nós temos aí os 5 livros que são chamados poéticos, não porque são cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo. São também chamados devocionais. E tem a profecia, que são os 17 livros que eu já disse, né? Profetas maiores, profetas menores, eu já expliquei por quê. Podemos notar que na Bíblia hebraica, os judeus têm sua Bíblia. A Bíblia dos judeus só tem o Antigo Testamento. Eles não creem no Novo Testamento porque eles não reconheceram Jesus como Messias. Para eles, Jesus não era o Messias. Tá? Então, eles só têm o Antigo Testamento. Só que a Bíblia deles, apesar do conteúdo ser o mesmo, ela tem uma divisão diferente. Tá? Então, eu tenho que explicar isso porque é interessante. Você que está aí estudando hoje sobre isso, ou de repente é um novo convertido, ou pode ser uma pessoa que tenha bastante tempo na igreja, mas é importante, ou então está relembrando o que você já sabe. Tá? A Bíblia hebraica, a disposição dos livros é diferente. O total tradicionalmente computado é de 22 livros, tá? Mas esses de 24 livros, desculpa, mas esses 24 correspondem exatamente aos nossos 39 livros. Inclusive tem até uma versão que só tem 22, visto que no último cálculo os profetas menores são contados como 12 livros. Samuel, Reis, Crônicas e Esdras e Neemias como 2 livros cada um em nossas Bíblias. Então vamos entender uma coisa que diminui bastante. Os 12 profetas menores para eles são um livro só. Os 2 livros de Samuel, um livro só. Os 2 de Reis, um livro só. Os 2 de Crônicas, um livro só. Esdras e Neemias, um livro só. Então, por isso, a Bíblia deles tem 24 livros. Esta é a disposição encontrada nas edições judaicas modernas do Antigo Testamento. Mais recente. Lei, Gênesis a Deuteronômio. Os profetas, que eles chamam de Nebim, profetas anteriores, aí eles, por exemplo, nós não temos dos profetas Josué. Para eles, os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, que é um livro só. Os escritos, Ketubim, tá? São os livros poéticos, Salmo, Provérbio e Jó. 5 rolos, Migilot, né? O Miglot, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentação, Esté, Eclesiastes. E livros históricos, Daniel, Esdras e Neemias, que é um livro só, e Crônicas, um livro só. Então nós temos aí o gráfico explicando isso que eu acabei de falar. Depois, com mais calma, você pode até verificar melhor. O Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos da época, mas no grego comum do povo, chamado koione, né? Koione, né? Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos. Volto a dizer, para estudo. Na Bíblia não está escrito assim que está 4 grupos, tá? Conforme o assunto que pertence. Então nós temos biografia, história, epístola, doutrina. Epístola ou doutrina é a mesma coisa, e profecia. Então nós temos aí a divisão. Nesse caso, os evangelhos, 4. Livros históricos, 1. Epístolas, nós temos aí 21 epístolas. E temos profecia, Apocalipse. Dessas epístolas, nesse caso, nós temos aí 13 epístolas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Filemon. 13 epístolas, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Tá? E nós temos as outras epístolas que chamamos de epístolas gerais. Então a biografia são os 4 evangelhos. Eles falam da vida terrena de Jesus, seu ministério, tá? Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinópticos. O que isso significa? Semelhantes, né? Porque eles têm ali uma semelhança do que está escrito. Não é igualzinho. Por que, pastor, 4 evangelhos? Não poderia ser um só? É porque cada evangelista escreveu de um ponto de vista, partindo de um ponto de vista. Vamos usar aqui um edifício? Ele não tem 4 partes? Então, cada um de um ponto de vista. É nesse sentido, tá? Só para você poder saber. Os evangelhos e foram escritos para públicos diferentes. Mateus, aqui não está sendo dito isso, mas eu estou dando uma ampliada aqui no estudo. Mateus foi escrito para os judeus. Marcos, para os romanos.
Lucas para os gregos e João para a igreja. Entende-se dessa forma. Muitos estudiosos classificam desse jeito. Então, públicos diferentes. Todos os que precedem, tratam, né? Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que precedem, quer dizer, vêm antes, tratam da preparação para a manifestação de Jesus, e os que se seguem são explicações da doutrina de Cristo. História. Livro de Atos registra a história da igreja primitiva, como a igreja foi inaugurada, como ela se comportava, a missão da igreja. Estavam cumprindo ou não estavam cumprindo? Desculpe. Estavam cumprindo ou não estavam cumprindo o que Jesus ordenou? Então o livro de Atos mostra, cumpriram. Sim, né? O evangelho ali sendo propagado, a descida do Espírito Santo. Epístola são as cartas, né? Eu já expliquei que vão de Romanos a Judas e contém a doutrina da igreja. Profecia, o livro de Apocalipse ou Revelação, trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que acontecerão antes desse glorioso evento. Nesse livro vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial sobre o reinado da besta, livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, julgar as nações e estabelecer seu reino milenar. Isso aqui é um assunto que dentro da teologia nós chamamos de escatologia. Você está gostando do conteúdo dessa lição? Então a primeira coisa é, seja um colaborador desse canal, divulgando o canal para a sua família, para os membros da sua igreja. Divulgue o canal, ajude para que outras pessoas tenham acesso. E aí essas outras pessoas também vão divulgar e o canal vai crescer no sentido de alcançar mais pessoas. Afinal de contas, o intuito aqui é fazer discípulo, é edificar vidas para que elas possam discipular outras pessoas também. Segunda coisa, você se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Pastor, eu estou na TV, é mais complicado. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aí está na tela. Vai cair diretamente no meu canal. Você vai se inscrever. Também não deixe de compartilhar na sua rede social. Deixar o like nesse vídeo. E importante também além disso, tá? É importante além disso você fazer o seguinte também. Comentar o que você está aprendendo, o que você está achando da lição de hoje e dizer de que lugar do Brasil você está assistindo. Vamos lá, tópico 4. Por que devemos estudar a Bíblia? Por que eu devo estudar a Bíblia nesse caso? Vamos lá? Ela é o único manual do cristão. Não existe outra regra de fé e prática para o cristão. Você pode ler livros? Pode. Estudar livros? Pode. Mas eles precisam ser baseados na palavra e eles não substituem a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus. Em Cristo fomos salvos para servir ao Senhor. Precisamos produzir boas obras, não para ser salvos, mas porque somos salvos. A salvação não vem pelo que fazemos, a salvação vem pelo que Cristo fez. É diferente. Eu tenho boas obras porque sou salvo, não para ser salvo, nesse caso. E aonde eu encontro como me conduzir? Na palavra. Efésios 2,10 diz, porque somos feitura sua, foi Deus que nos criou, criados em Cristo Jesus, né? Porque aceitando Jesus, nós nos unimos a Ele, então fomos criados através de Jesus, recebemos uma nova vida por causa de Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sendo a Bíblia o livro texto do cristão, é importante que ele a maneje bem para o fiel desempenho de sua missão. Se você não conhece a palavra, você não vai manejar ela bem. Se você não maneja ela bem, você não sabe de coisas que a palavra de Deus ensina e não vai saber falar também sobre isso. Na hora de pregar, você vai ter uma grande deficiência, porque você não vai conhecer a palavra de Deus. Na hora de ensinar, você vai ter uma grande deficiência. Ah, pastor, mas eu conto com o Espírito Santo. Eu também. Professores que dão aula de teologia também. Ou pelo menos devem contar a sua maior parte. Mas não é porque nós temos o Espírito Santo e ele nos ilumina para compreender e nós podemos ensinar no poder do Espírito Santo que nós nos isenta de estudarmos, de nos prepararmos, de lermos, de passarmos hora meditando na palavra de Deus. Para poder fazer esse estudo foi gasto tempo, senão não tem estudo. Então não é assim, nós precisamos nos preparar. 2 Timóteo, esse negócio que Deus capacita, capacita, mas você tem que fazer a sua parte. Essa capacitação é o Espírito Santo que está sobre a sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-se a Deus aprovado.
É uma atitude do homem, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Já pensou? Eu na igreja, como obreiro da casa de Deus, vamos falar do obreiro aqui. E aí alguém diz assim, irmão, abra sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu estou aqui no início da Bíblia, procurando Tessalonicenses. O que isso significa? Que eu não sei manejar bem nem segundo a estrutura da Bíblia. E manejar bem ali é corte reto. Está falando de interpretar o texto como deve realmente. Mas se eu não sei nem a estrutura, imagine a questão de explicar o texto para poder fazer uma aplicação correta. Esse é um problemão, tá? É impossível manejar bem a palavra sem estudá-la diariamente. 2. Ela alimenta nossas almas. Jeremias 15:16, Mateus 4:4, 1 Pedro 2:2. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. E vamos falar de alimento da alma, alimento espiritual. 1 Pedro 2:2 diz, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Esse puro leite espiritual nada mais é do que a palavra de Deus, tá? Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à alma como o pão ao corpo. Se você precisa de alimento físico para poder alimentar o corpo, você precisa de alimento da palavra para alimentar a sua alma. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa, Efésios 6:17. Batalhas espirituais, como você vai vencer? Por meio da palavra. Como é que Jesus venceu o diabo, a tentação no deserto? Por meio da palavra. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado. Ninguém pode escapar da tentação. Como é que nós vamos vencer? Através da palavra. Se você lida com as coisas apenas pelo que você acha, vai ter horas que você vai achar que aquilo é agradável a Deus e você vai estar indo contra a palavra. Mas se você estuda a palavra, se você medita na palavra, se você se propõe a estudar a palavra, seja você e a palavra de Deus junto com o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, você num canal da internet aqui, por exemplo, no canal aqui, ou você em outro lugar, ou você na igreja lá, estudando na escola bíblica dominical, no culto de ensino da palavra, numa palestra, no simpósio, enfim, no seminário. Se você se propõe, você vai aprender o que Deus quer que você faça. Então, e vai poder se defender diante das tentações. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. Como é que o Senhor vai... Aí alguém diz assim, irmão, mas está escrito que o Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar de quê? Você só pode lembrar de uma coisa que você já viu. Ninguém se lembra de uma coisa que nunca viu. Não existe lembrança se nunca viu. Você só pode se lembrar do que já viu. Então, para que o Espírito Santo te lembre, você precisa estudar a palavra. Durante o estudo de hoje, houve uma hora que eu citei um versículo aqui que eu não estava com ele aí na tela. O Espírito Santo me fez lembrar. Mas por que ele me fez lembrar? Porque eu já passei nesse versículo. Eu conheço esse versículo. Josué capítulo 1, versículo 8, falando sobre o meditar dia e noite na palavra do livro da lei. Não tem como se lembrar daquilo que você não conhece, certo? Então, é preciso deixar que ele domine todas... é preciso, pois, meditar nela. Josué 1:8. Salmo 1:2. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida. Nossos pensamentos, nosso coração, assim molde todo o nosso viver diário. Pastor, eu vou deixar Deus dominar a minha vida... na hora que eu estou no templo. Ei, não existe. Você como cristão não tem vida compartimentada. A sua vida é uma só, vida cristã. Você tem várias áreas na sua vida, mas a vida cristã rege tudo. Você é um cristão. Como cristão, você é cristão. Na faculdade, você é cristão. Se tem uma idade menor, né? No sentido menos idade, ainda é um jovem. Na escola, você é um cristão. No trabalho, você é um cristão. No lazer, você é um cristão. No templo, aonde você estiver, você é um cidadão dos céus. Precisa viver de acordo com a
palavra. Você não tem esse negócio, ah não, eu estou no meu momento aqui social, é um momento social, mas você não deixou de ser cristão não. Porque se você pensa que por causa do momento social você deixa de ser cristão e pode fazer o que você quiser, que as regras são diferentes, lembre-se que se Jesus voltar e você estiver vivendo no momento social, se é assim, você não vai, porque naquele momento você não é cristão. É assim que funciona? Claro que não. Então, nós temos um compromisso de viver o tempo inteiro segundo a palavra de Deus. Todas as áreas da nossa vida, casamento, área financeira, todas as áreas da nossa vida, nosso trabalho, área profissional, tem que ser regido pela palavra de Deus. Mas, pastor Mário Luna, como é que a palavra de Deus vai reger minha vida? Olha, você vai viver de acordo com os mandamentos de Deus. Você vai agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. É isso. Então, eu não estou dizendo para você que você vai chegar lá dentro do seu trabalho no momento que você é para você trabalhar, você está estudando a Bíblia. Está errado. Você não tem que estudar a Bíblia no momento do trabalho. Você não é pago para estudar a Bíblia. Você é pago para poder trabalhar. Mas você vai realizar o seu trabalho de uma forma que vá de encontro ao que a palavra de Deus ensina. De forma honesta, produzindo como deve produzir. Verdadeiro, sendo verdadeiro, tendo um bom testemunho. É nesse sentido, certo? Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Josué 1:8. Já li para vocês, então eu não vou repetir. Salmo 1:2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmo 119:72. Inclusive, quer conhecer o valor da palavra? Lição de casa. Leia o Salmo 119 completo. 176 versículos, o salmista exalta a palavra. Coisa linda. Se você ainda tiver uma Bíblia NVT para ler, eu já vou falar sobre isso já já, você vai falar assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Salmo 119:72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O salmista troca tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Essas riquezas vêm pela iluminação do Espírito primeiramente. Efésios 1:17 e 18 diz, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Lembra que quando eu começo aqui, os pontos das Escrituras, teologia e a vida cristã, EBD comentado online, eu peço iluminação, eu preciso de iluminação. Por quê? Porque o pecado obscureceu meu entendimento acerca das coisas de Deus, mas o Espírito Santo ilumina. Para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O leitor que procura entender a Bíblia somente através do intelecto, muito cedo desistirá do seu intento. Se o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa linda. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E aqui eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito Santo como marca, como penhor, como um selo que prova que você pertence a Deus. E naquele grande dia estará com Ele. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você, morando dentro de você, esse Espírito te faz entender aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Olha que coisa linda. Porque foi Ele que inspirou os escritores a escrever. Então, se Ele é o autor, o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, se Ele é o autor, Ele tem condição de explicar. Ele tem condição de nos explicar. Por isso, Ele pode nos iluminar. 5. Como devemos estudar a Bíblia? Leia a Bíblia conhecendo seu autor. Isto é, de suprema importância. É a melhor maneira de estudar a Bíblia. Já falamos quem é o autor da Bíblia, então você sabe. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Ela é o único livro cujo autor está sempre presente quando é lida. O autor de um livro é a pessoa que melhor pode explicá-lo. A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta.
é preciso conhecer e amar o autor do livro. Existem partes que podem ser um pouco mais difíceis? Sim, mas nada que tenha a ver com a salvação. Tudo que tem a ver com a salvação é bem claro, bem simples e bem fácil de entender. E se tem algumas coisas que são mais difíceis, tem gente que para ficar debatendo sobre isso que não vai chegar a lugar nenhum. Leia a Bíblia diariamente. Deuteronômio capítulo 17, 19 diz: e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. O que ele teria consigo? O rolo da lei, da palavra, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então, olha quantas coisas. Primeiro ele tem que ler, aprender. Ler na palavra, para quê? Para aprender a temer, guardar as palavras e ao mesmo tempo praticar. Esta regra é excelente. Presume-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Tem gente lendo só no domingo, quando lê. Não é de admirar ver tantos crentes frios nas igrejas. Não somente frios, mas anãos, raquíticos, mundanos, carnais e indiferentes. Porque se você não ler a palavra de Deus, se você não medita para que o Espírito Santo use ela como instrumento de transformação da sua vida, você se entrega à influência da sua natureza pecaminosa. Então eu passo a ser um crente inclinado para as coisas da carne. E aí eu passo a ter um comportamento totalmente anticristão. Sem crescimento espiritual, Deus não pode assim iluminar nossas mentes para compreendermos suas verdades profundas. Como é que Deus vai revelar alguma coisa para nós se nós não temos relacionamento com Ele por meio de estudarmos a palavra, por meio de orarmos? Marcos 4,33. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Hebreus 5,12. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Aqui o escritor aos Hebreus está trazendo uma advertência para aqueles que estavam lá no seu tempo, que já havia um tempo no Evangelho e que ainda não estavam aptos a poder agora também ensinar outras pessoas, mas estavam ali precisando ainda aprender. Não houve desenvolvimento. E por que não há desenvolvimento na vida do cristão? Porque ele não se interessa em meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Então os cristãos ali, que foi dirigida a carta aos Hebreus, eles estavam ali tempo na igreja, mas não tinham desenvolvimento. Nós não podemos passar a vida cristã apenas só como discípulos. Vamos passar como discípulos a vida toda, mas em determinado momento nos tornamos um discipulador. O que isso significa? Pastor Mário Luna, o que isso significa? Significa que eu, nesse caso, vou ser um professor de escola bíblica dominical? Não. Não é isso. Pode ser? Pode. Pode não ser. Que vai ser um pregador? Não. Mas um discipulador vai ser alguém que está pronto a falar do evangelho em qualquer lugar que for. Tem bases da fé. Tá vendo? Porque eu estudo bases da fé. Quando for falar de Bíblia, se você estudou, você tem como dizer. Alguém diz, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus, porque o autor da Bíblia é Deus. Os homens escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Deus soprou o seu sopro e eles inspiraram o seu sopro para poder escrever. Ah, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. O vocabulário é um vocabulário humano, mas quem inspirou foi o Senhor. Aí você tem como dizer, me explica uma coisa. Se você pegasse 10 pessoas e colocasse em lugares diferentes para escrever sobre o mesmo assunto, quando você juntasse todas elas, se elas não tiverem acesso umas às outras, os escritos delas nem sempre teriam concordância. Ia ser vamos usar um termo aqui, uma salada de fruta. A Bíblia foi escrita em 1600 anos aproximadamente por 40 homens diferentes, culturas diferentes, continentes diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes, e mesmo assim ela se concorda em tudo. Então, quem estuda tem como ensinar, certo? Se não, não tem como ensinar. 3. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Isto é de máxima importância para o êxito do estudo bíblico.
mentalidade, atitude mental e espiritual. A atitude correta é a seguinte: estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Você não está lendo um jornal, por exemplo. Estudar a Bíblia com coração em atitude devocional e não apenas com intelecto. Deixar a Bíblia falar o seu coração, meditar, certo? Leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. O salmista no Salmo 119, 12 e versículo 18, olha o que diz. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele queria entender a palavra. É isso que nós fazemos quando oramos. Senhor, você pode, durante o momento de leitura da palavra, falar: Senhor, me dá entendimento. Ilumina minha mente, ilumina meu entendimento para que eu possa entender. Eu conheço uma pessoa, e eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas é só aqui para mostrar para você o que as pessoas às vezes fazem em relação a estudar a palavra, querem tanto entender. Eu conheço um amigo que ele disse que orava ao Senhor e botava a Bíblia assim e falava: Senhor, abre o meu entendimento, ilumina a minha mente para que eu possa compreender a tua palavra. E Deus foi dando entendimento a ele da palavra. Tá? Ele é um pastor pela bondade de Deus. Então, você pede e Deus pode fazer. Daniel 9, 21 a 23. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Vim lhe dar o quê? Percepção e entendimento. Daniel orou e ele veio dar o quê? Percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Deus envia um anjo para explicar, no Antigo Testamento, a Daniel o que significava a visão que ele tinha visto. Só que naquele tempo, a Bíblia não estava completa. Hoje, nós não temos necessidade que um anjo venha nos explicar. Nós temos a palavra de Deus. O que nós podemos fazer é orar e pedir ao Senhor: Senhor, ilumina a minha mente. Que o teu Espírito Santo ilumine a minha mente para que eu possa compreender a tua palavra. O caminho ainda é o mesmo. Quinto, leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos nela contido, visto que a revelação de Deus que nela temos é progressiva. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Você consegue muito bem sempre começar a ver um filme pela metade e entender o filme como todo? Você precisa ver o filme todo. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer assim: eu quero ver o filme todo. Eu quero ver o início. Tem uma coisa aqui que eu não entendi. Eu preciso ver todo. Então a mesma coisa é a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia toda, como um todo. Como o leitor pensa compreender um livro que ainda não leu do princípio ao fim. Mesmo lendo a Bíblia toda, sempre seremos alunos. Isso aqui é importante. Tem gente que se gaba: eu já li a Bíblia toda 3, 4, 5, 19, 30, 40, 50 vezes. Tá bom, mas nós somos alunos. O mais importante do que o importante em ler ela toda é colocar em prática também. Agora, eu não estou falando isso para você poder usar como defesa e dizer assim: o que adianta ler a Bíblia toda se tem gente que lê toda e não coloca em prática? O não colocar em prática não te abona a você não ler ela toda. Você precisa ler a Bíblia toda. Existem várias versões da Bíblia que são excelentes para a leitura. Você encontra o tipo de versão logo ao abrir a capa da Bíblia, tá? Logo ao abrir a capa da Bíblia, deixa eu ver aqui se nessa Bíblia aqui, com certeza, né? Com certeza. Vamos lá? Não estou fazendo propaganda, tá? Quero deixar bem claro que eu não estou fazendo propaganda dessa Bíblia, nem estou dizendo que você tem que... Tá, mas vamos lá. Bíblia Defesa da Fé. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de forma que apareça. Tá meio rasurado? Versão, revista e corrigida. Tá meio apagado nessa Bíblia aqui, tá meio apagado. Então, essa é a versão dessa Bíblia. Eu tenho uma outra aqui, que de repente... Deixa eu ver se dá para enxergar melhor nessa aqui. Que eu não me programei para isso. Essa aqui tá velhinha. A capa dela na frente, então, tá bem velhinha mesmo. É uma Bíblia de uso, assim, de bastante tempo. Então, ela tá bem velhinha. Mas eu gosto muito dela. Apesar dela estar velhinha assim. Deixa eu ver aqui. Ó.
edição revista e corrigida, tá? Então tá aí, só para você entender o que eu quero dizer em relação à versão da Bíblia. Vamos lá. Existem várias versões da Bíblia que são excelentes para a leitura. Você encontra o tipo da versão logo ao abrir a capa da sua Bíblia. Almeida Revista Corrigida, ARC, é a sigla. Almeida Revista Atualizada, ARA, que é a ARA. Almeida Revista Corrigida é a mais usada, geralmente. Nova Versão Internacional, a NVI, muito boa também. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tá? Essa Bíblia na nova Tradução na Linguagem de Hoje é uma Bíblia que eu te aconselho, se você quiser, a ter para fazer comparação de texto. Mas não é uma Bíblia muito apropriada para você levar para o templo, porque às vezes você não consegue acompanhar a leitura por causa que a sua Bíblia tem uma outra linguagem. Mas, se você quiser, fique à vontade. King James Atualizada, que é a KGA, e a Nova Versão Transformadora, que é uma das Bíblias que mais eu tenho falado e mais eu uso aqui. Tá? Essas versões podem também ser encontradas online ou em aplicativos da Bíblia para celular. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que inclusive tem várias dessas versões acima e também a NVT. Tá aqui na descrição do vídeo, logo que você inicia, desce, tem logo ali um link para você poder baixar, mas eu também estou facilitando. Se você está na TV, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí e você vai ser levado diretamente para baixar lá na plataforma essa Bíblia. É uma boa Bíblia e vai te ajudar bastante. Por quê? Porque nessa Bíblia aí, você tem várias versões. Você pode baixar as versões que quiser. Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, pode baixar King James, pode baixar na linguagem de hoje, pode baixar a NVT, que é essa que eu tô falando, Nova Versão Transformadora. E aí você pode ler a Bíblia nessas versões e comparar as versões, né? De repente teve dúvida num texto, vem em outra versão. A NVT tem uma linguagem assim muito boa. Eu não estou dizendo que você deva usar sempre ela. Inclusive, quando você sai aqui para baixar o PDF desse estudo de hoje, que você vai lá para o meu site, lá no meu site, quando você começar a baixar a página, tem lá um link da NVT. Se você quiser comprar ela em papel, impressa, fique à vontade. É uma boa Bíblia, inclusive. Eu sempre leio comparando as versões e posso dizer que a Nova Versão Transformadora, NVT, é muito boa para quem quer entender o que está lendo por causa de sua linguagem simplificada. Não é igual à linguagem de hoje, não. Mas ela é uma linguagem simplificada. É uma versão ainda pouco usada dentro do templo, mas para um estudo diário das Escrituras é uma excelente versão. Ela é da editora Mundo Cristão. Tá? Só para você poder saber. Comece lendo... Tá. Por onde você vai começar? Comece lendo pelo Novo Testamento. Por exemplo, o Evangelho de João, o qual trata sobre a divindade de Jesus. Depois leia o Evangelho de Mateus, o qual traz os diversos... Porque o Evangelho de João tem uma linguagem assim, uma história que te prende mais. Aí vem Mateus, que vai mostrar Jesus como Messias. Aí tem Marcos, que registra os eventos sobre Jesus em ordem cronológica. Aí tem Lucas e depois Atos, que você pode ler também. Nesse caso, depois tem as cartas, que você também pode continuar lendo. E aí depois você pode passar para o Antigo Testamento. Começa lendo no Novo, mais ou menos nessa sequência. É só aqui um modelo de leitura. Você pode seguir o seu modelo. Só estou dando aqui mais ou menos um modelo. Você pode ler o Antigo Testamento começando por Provérbios, Salmos. Depois você vem lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e seguindo até chegar a Malaquias, tá? Se você quer ler a Bíblia toda em um ano, esse aplicativo que eu mostrei aí, que eu dei para você, ele tem lá plano de leitura e tem um plano para um ano. E aí você procura lá o plano de leitura de um ano e você passa a ler. Todo dia ele vai te dar os capítulos que você tem que ler. Ou você pode ler no celular, ou você pode ler na sua Bíblia. Lendo no celular, inclusive, você pode colocar para ser lido e ouvido. Então você pode, ao mesmo tempo que está lendo, ouvir o texto. E é muito interessante, isso ajuda muito. Tem muita gente que usa o celular de forma indevida, poderia usar para estudar a palavra de Deus. Aconselho que deixe o livro de Apocalipse por último. Principalmente você que é novo, né? No Evangelho. E leia de preferência com um livro de apoio ou um comentário. Aí você vai precisar de um comentário sobre Apocalipse para você entender. Isso porque ele é um livro cheio de linguagem figurada e por isso com uma compreensão mais difícil. Outras dicas.
Separe a melhor hora para ler. Qual é a melhor hora para você? Já está comprovado que a melhor hora para eu ler a palavra de Deus é quando eu acordo. Tem gente que lê de madrugada a palavra de Deus. Na hora que eu acordo. Tem gente que é o meio-dia. Tem gente que é à tarde. Tem gente que é à noite. Eu confesso, à noite a mente está sobrecarregada, já está muito cansada e geralmente a pessoa faz uma leitura por fazer. E aí, realmente pode ser nada proveitoso. Escolha um ambiente bem iluminado. Não deixe para ler quando estiver cansado, acabei de dizer. Anote o que achar necessário, use um pincel marca-texto ou uma caneta para destacar os versículos que mais falaram ao seu coração. Cabe com esse negócio de pensar, eu não posso escrever. Quando eu aceitei Jesus há mais de 30 anos atrás, era muito comum ouvir o seguinte: irmão, não pode marcar a Bíblia não, que você está marcando a boca de Deus. Isso não existe não, tá? Você pode marcar a Bíblia todinha assim, escrever, né? Você não vai rasurar o texto. Mas você pode escrever nas margens, tudo bonitinho. Para quê? Para que você possa, no momento que você está, no momento que você está aí meditando, você saber do que se trata aquele assunto e saber do que fala. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ó, tá vendo? Então isso aí não tem problema não. Fique à vontade, tá? Se quer fazer isso em vez de fazer na própria Bíblia, fazer num caderno, não tem nenhum problema. Fique à vontade, é com você. Para um melhor aprendizado, faça as perguntas sobre o texto que acabou de ler. Olha aqui, eu estou deixando algumas sugestões de pergunta importantíssimas. No sentido assim, essas perguntas vão te ajudar a saber o que se aplica para a sua vida naquele texto. Olha aqui, ó. O que o texto me ensina sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo? Olha a pergunta. Há algum exemplo para ser seguido? Há algum mandamento de Deus? Quais as promessas em que posso confiar? Que orações posso fazer? O que o texto me ensina sobre o pecado? Há alguma tentação que posso reconhecer? Opa, isso aqui eu não posso fazer. Há algum pecado que deva me arrepender? Isso aqui eu já fiz, eu preciso pedir perdão. Que recursos disponho para vencer a tentação? Tem alguma coisa que pode ser feita para eu vencer? O texto diga sobre isso. O que o texto me ensina sobre outras pessoas? Como posso compreendê-las melhor? Como posso ajudá-las melhor? Pastor, é uma pessoa que se levanta contra mim. Ei, você não tem que lutar contra pessoas. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o inimigo que se levanta, os demônios que se levantam. Sua luta é contra o reino das trevas que se levanta, se opõe à obra de Deus. O que o texto me ensina sobre mim mesmo? Como posso melhorar minha vida cristã? O que preciso aceitar em mim mesmo? Tem muita coisa que às vezes a gente tem em nós mesmos, que não tem nada a ver com a natureza pecaminosa, mas que Deus nos fez assim. E tem um monte de gente frustrada por causa da forma que Deus o fez. O que devo corrigir em mim mesmo? Como posso me preparar para situações futuras? Por exemplo, o que devo aceitar em mim mesmo? Eu, ensinando, tenho assim esse lado mais enérgico. Às vezes fala um pouco mais rápido. Aí tem alguém, é muito poucas pessoas, mas aí tem alguém, pastor, se eu falo muito rápido, eu não consigo entender. Ei, assiste de novo. Simples. Ou leia. Eu disponibilizo o material gratuitamente, então você pode ler. Aí se você não vigiar, daqui a pouco você pega essas críticas e aí quer se mudar. Só que se você se mudar, você vai se anular, porque esse é você. É a sua personalidade, é a sua identidade. Pode algumas coisas serem aperfeiçoadas? Pode. Mas esse jeito, essa característica não muda. Eu não vou conseguir chegar aqui e dar um estudo para vocês assim, ó. Deixa eu usar aqui como exemplo o próximo tópico. Como manusear a Bíblia. Os textos bíblicos podem ser citados por extensos ou abreviados. Ei, esse não sou eu. Se você gosta de alguém dando aula assim, eu sei que você não vai acompanhar o canal. Fique à vontade, pode ir para outro lugar lá, acompanhe, me ajude em oração. Mas esse não sou eu, tá bom? Então vamos lá. Mateus, MT. Gênesis, GN. Lucas, LC. Salmos, SL. Isso aqui é só para quem está tendo um primeiro contato com as escrituras e não sabe, tá? Como achar aí as referências, como ler as referências, porque não sabe o que significa, tá? Veja como ler uma referência bíblica. Tem lá, ó, Salmos é o livro, capítulo, versículo 2, Salmo 1, 2. Então eu tenho aí, ó, João 1, 10, João capítulo 1, versículo 10, ou João 1, 10. Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5.
Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 7, né? 4 a 7. Então, você vai aprender o seguinte, a vírgula divide os versículos, né? O travessãozinho divide os versículos de X a X, nesse caso, né? Ou pode também as vírgulas dividir versículos diferentes, ó. Marcos 8, versículo 15, 20 e 38. Marcos 15, versículos 20 a 38. João 2, aí capítulo 8, 10, ponto e vírgula, divide capítulo. Então, são normazinhas que a gente aprende para poder ler referências bíblicas. O Azinho é a parte A do versículo, o B é a parte final do versículo, né? Há cartas que só possuem um capítulo, né? Como 2 João, 3 João, Judas, e a leitura é feita assim. Filemão, versículo 9. Só tem um capítulo, então não se fala capítulo, só se fala versículo. Terceira carta de João, versículo 3 a 5. Judas, versículo 4. E também para dividir capítulos dos versículos, pode-se usar 2 pontos. Ou pode-se usar ponto, ou pode-se usar 2 pontos. Você vê lá, ó, João 10, 10, parte A. Então, está dividindo o capítulo e o versículo. Tá? 1 ponto, mas pode usar 2 pontos, como está ali, ó, Lucas 1, 8. A leitura da Bíblia não visa acumular conhecimento, mas, acima de tudo, a transformação do nosso caráter e a semelhança do caráter de Cristo. Porque tem gente que entra para estudo, tem gente que faz seminário e acaba se perdendo, porque ele está visando acumular conhecimento. Não, a leitura da Bíblia não visa acumular conhecimento. O conhecimento é uma consequência, mas o objetivo de estudar a palavra de Deus é o Senhor nos transformar, é estudar para praticar. Permita que a palavra de Deus sonde o seu coração e receba-a com humildade. Você gostou do conteúdo da lição de hoje? Então divulgue o canal. Sua família, os irmãos em Cristo, pessoas que você conhece. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Aponte a câmera do celular no QR Code para se inscrever. Comente o que você achou da lição de hoje, o que você tem aprendido. Diga de que lugar do Brasil você está assistindo. Não deixe de deixar o like. Não deixe de deixar o like. Ficou bonito, né? Não deixe de deixar o like, tá bom? É importante. Compartilha lá na sua rede social esse conteúdo também. Conclusão. Chegamos ao final dessa lição. Na próxima lição continuaremos estudando sobre as bases da fé com a lição 3, onde falaremos sobre a salvação em Jesus Cristo. Aguardo você na próxima lição. Não deixe de assistir. Então, a próxima lição qual é? Tá aí. Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Lição de número 3. Não deixe de ficar atento. Se você ativar o sininho das notificações quando for publicado, você vai receber a notificação e vai poder assistir essa lição. E olha, sobre salvação é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você entende o que é a salvação, de fato, biblicamente falando, não é o que acha. Você tem condição de falar dessa salvação para outras pessoas que têm sérias indagações. Tem gente que fala assim, por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Não entendi. Sou pecador por quê? Eu faço boas coisas. Aí você, biblicamente falando, você vai explicar para essa pessoa e ela vai ser convencida, se assim o Espírito Santo quiser, que o modo dela pensar estava errado e ela pode se render a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa lição de hoje. A Bíblia, a infalível palavra de Deus. Senhor, aplica as verdades que aprendemos aqui aos nossos corações. Nos edifica, nos faz discípulos para discipular também. Que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu estou deixando aqui algumas indicações de vídeos para que você possa assistir. E até o próximo programa Teologia e a Vida Cristã, se assim o Senhor nos permitir. Amém.